Meu nome é Alain Albuquerque, eu sou adventista desde os 13 anos. Já se vão aí alguns anos. Eu tô só na Igreja da Liberdade. A Igreja da Liberdade eu cheguei em 1986. Então, de lá para cá, já são 39 anos que eu tenho. Se a minha conta não estiver errada, né? São 39 anos que eu tenho só na Igreja da Liberdade. A maior parte da minha vida como cristão e a maior parte da minha vida eu tenho vivido em Rondônia e na Igreja da Liberdade. Dificilmente eu saio da igreja, raramente, só quando a gente viaja ou quando tem alguma programação especial que a gente é convidado ou para pregar em algum lugar, mas se eu não estou em lugar, assim, eu não estou, durante todo o ano, a maioria dos sábados, eu estou na Igreja da Liberdade, que é a minha igreja de origem, quer dizer, minha igreja de origem não, minha igreja de origem é a igreja do Alcântara, mas quando eu vim para cá, eu comecei a frequentar a Igreja da Liberdade e continuo frequentando até hoje, pela graça de Deus. Aqui eu casei, aqui eu tive 2 filhos e agora eu tenho 4 netos, pela graça de Deus. Eu morava em São Gonçalo e eu tinha mais ou menos 10 anos de idade. Aí um casal adventista mudou-se para o mesmo conjunto habitacional que eu morava. E aí eles fizeram um convite para nós virmos para a igreja. Nós começamos a frequentar a igreja, gostamos. Na verdade, no começo da igreja era eu, mais um irmão e uma irmã. Eu gostei muito e comecei a frequentar. E como nós não tínhamos dinheiro para ir a igreja era distante, nós íamos a pé de casa para a igreja, mais ou menos, acho que uns 10 a 12 quilômetros. Nós íamos a pé no sábado de manhã e voltávamos e almoçávamos e ficávamos lá em casa durante o sábado. Mas assim, só para fazer uma retrospectiva, aproveitando, né? Eu ouvi falar do sábado, eu tinha 8 anos de idade. Eu estudava num colégio chamado Pandiá Calógeras e tinha um colega meu que me convidou um dia para ir na casa dele. E nós morávamos nessa época no Colubandê. E aí eu fui na casa dele e o pai dele falou assim, muito, muito superficialmente, ele era adventista, e falou muito superficialmente sobre o sábado. Foi o primeiro contato que eu me lembro que eu tive com o sábado bíblico. Antes eu não tinha nenhum conhecimento, eu tinha sido batizado quando tinha 5 ou 6 anos na igreja católica, e meus pais não frequentavam. Meu pai conhecia o colégio adventista, mas era e a igreja adventista só de conhecimento. Mas aí eu tive essa oportunidade aos 8 anos de idade. Aí quando eu completei mais ou menos, entre 10 e 11 anos, esses vizinhos mudaram para lá e nos convidaram para ir para a igreja. E aí nós começamos então a frequentar a igreja. De lá para cá, pela graça de Deus, nunca mais saí. O maior desafio que eu enfrentei foi a minha esposa ter pego Covid e estar entubada. Isso aí foi um desafio tremendo. E eu me lembro que eu pedi ao meu filho... Eu também peguei Covid, eu fiquei menos tempo que ela, mas eu saí mais cedo, saí uma semana antes que ela. Uma semana não, acho que 2 semanas antes dela. E eu pedi ao meu filho que me levasse ao hospital e nós rodeávamos o hospital e eu orava por ela, porque eu não podia entrar na UTI, a gente não tinha permissão de entrar, mas nós orávamos por ela. Então foi um momento muito difícil, mas eu tinha plena confiança que Deus haveria de curá-la. E Deus fez. Isso foi um momento realmente muito difícil na minha vida. Primeira vez que eu me separo da minha esposa, assim, que a gente sempre vive muito juntos, mas foi o primeiro momento que nós nos separamos efetivamente. Então foi um momento muito difícil, em que a fé e a confiança em Deus me ajudaram a suportar aqueles dias. A gente não sabia como é que era a situação dela, em alguns momentos ela ficou muito ruim, teve um momento que ela teve uma paralisia renal, e aí ficou muito inchada,
e a minha filha pediu que nós orássemos por ela, nós oramos muito, e Deus fez um milagre que o rim voltou a funcionar. E o rim dela voltou a funcionar, e assim, ela desinchou, e aí ela começou a apresentar sintomas de melhoras a partir daí. Então, assim, foi realmente um momento muito complicado na nossa vida. Eu oro a Deus, eu estudo a palavra de Deus, tenho procurado testemunhar da minha fé à medida que a gente tem a oportunidade. E eu me envolvo muito com o ministério de Deus na igreja, né? Há 2 anos atrás, nós começamos com os adolescentes, logo depois da pandemia, e a partir daí eu vi a necessidade da gente iniciar um trabalho no Ministério da Criança, que eu acho assim, que as crianças, elas são o futuro da igreja, mas elas precisam ser estimuladas agora, nesse momento em que nós vivemos. E a igreja, que é uma igreja que pensa no seu futuro, ela investe nas crianças. Então, isso me ajuda a fortalecer o meu relacionamento com Deus. E eu faço isso também, não só pelas crianças, é claro que eu faço pelas crianças da igreja, eu faço por Deus, mas eu também faço pelos meus netos. Eu tenho uma neta com 12 anos, eu tenho outro neto com 6 anos, eu tenho uma netinha com 5 e outra com 3 anos. Então, eu vejo esses meus netos um dia liderando a igreja, assim como meu filho lidera hoje, e minha filha também tem a oportunidade de palestrar na igreja, usando o conhecimento que ela tem. Então, eu acho isso muito importante. Então, eu acredito muito que a gente precisa, como igreja, investir nas classes iniciais, nas séries iniciais. Como um clube que quer ser vencedor, aplica seus investimentos em jovens, no seu time de base. O time de base da igreja são as nossas crianças, e nós precisamos cuidar delas. Nunca esqueça que Deus lhe ama. Não importa a situação em que você está passando, não importa o problema que você está vivendo, confie em Deus. Deus nos amou a tal ponto, e nós estávamos explicando isso hoje para os adolescentes lá na classe, que Deus, ele deu tudo o que ele tinha. Quando ele deu Cristo Jesus, porque ele nos ama tanto, que ele deu seu único filho para morrer por nós. Então, como é possível não amar um Deus que nos ama tanto? Então, para mim, é impossível. Se você um dia estiver desfalecido na sua fé, estiver fraco, olhe para Jesus. Peça a Deus que lhe dê força e poder, que Deus nunca vai negar isso a você. Deus nos ama de tal maneira que ele foi ao ponto de entregar o seu próprio filho, a vida de seu filho pela minha vida. Então, nunca desista de Deus, nunca perca a esperança e a fé em Deus. Coloque-se. Eu sei que os jovens enfrentam muitas dificuldades. Nós temos um inimigo terrível que está procurando nos derrotar, nos derrubar. Mas não perca a fé e a confiança em Deus, porque isso vai lhe ajudar. É o poder de Deus que nos ajuda a atravessar problemas de dificuldade, problemas e montanhas de dificuldades que a gente tem, são resolvidas e são elas são, como é que eu diria, ultrapassadas pelo poder de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A batalha, no momento em que a gente aceita Jesus como nosso Salvador pessoal, a gente tem que ter a consciência de que a vitória e a vitória é nossa, mas a batalha não é. A batalha, ela é de Jesus Cristo. Jesus Cristo tomou o nosso lugar, e agora Deus nos aceita na sua família, Deus nos adota em sua família, e aí Ele cuida de nós. Eu sempre digo para minha esposa e
para os meus filhos, que quando nós aceitamos a Deus como nosso Salvador pessoal, Ele ergue ao nosso redor um muro de fogo. Não que nós não tenhamos problemas, não que nós não tenhamos dificuldades, mas nós podemos crer que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, nós podemos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. E Ele vai cuidar de nós.